Opa, tudo bom, turma? Todo mundo tranquilo, de boa? Fico feliz aí que vocês estejam bem. Gente, bora mais uma aula hoje, né? Hoje a gente vai ter uma aula aí de sistemas operacionais. Vai ser uma aula um pouquinho diferente, a dinâmica, assim, porque eu vou compartilhar a minha tela do meu computador com vocês. E aí a gente vai conversando um pouquinho, mas primeiro eu vou passar aí um pouco o que é sistema operacional, como ele funciona, quais são os tipos, ver um pouquinho da história do Windows, que é bem interessante a gente conhecer. Também a gente conhecer um pouco das versões do Linux que está rodando. Hoje também eu coloquei uma musiquinha de fundo aí. Espero que vocês estejam gostando dela aí. Creio que vai ser bem interessante aí pra gente ir conversando, trocando essas ideias aí. Esse papo bem bacana. Espera aí, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela com o slide. E gente, vocês estão conseguindo ver aí? Opa, tudo tranquilo? Vou pegar aqui a canetinha, piscando aqui e bora começar, né? Olha aí, de sistemas operacionais. O que a gente vai ver hoje aí durante a aula, né? A gente vai ver aí, basicamente, sistemas operacionais, um pouquinho de interface, um pouquinho dos componentes comuns aí, e um pouquinho dos sistemas operacionais aí, o Windows e o Linux. A gente vai dar uma olhadinha aí em ambos aí, que é bem interessante. Mas bora lá. Recapitulando, frisando, que a gente já vem conversando aí durante as aulas, o que é um sistema operacional basicamente? Ele é um software ou um conjunto de softwares cuja função é administrar, gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware e sistemas de arquivos à propaganda de terceiros, estabelecendo a interface entre o computador e o usuário. Então, basicamente aí, o sistema operacional ele é esse conjunto aí que vai administrar o computador para que a gente consiga utilizá-lo, né? O sistema operacional ele é o responsável por gerenciar os recursos do computador, bem como servir de suporte para a execução de programas de aplicação e é o responsável por controlar dispositivos de entrada e saída do computador. Então a gente vai ter ali o Windows, o macOS, o Linux, que também é um sistema operacional, aquele que a gente tem também nos telefones, que é basicamente aí o Android. E aí, vocês sabiam que o Android ele é baseado em Linux? Então a gente usa aí esses telefones, eles são baseados aí no Linux, o Android. E o Windows Phone aí que hoje em dia ele já saiu, já sistema operacional Windows Phone, ele não é mais mantido pela Microsoft, mas tem pessoas ainda que o utilizam, né? E dentro disso aí, o sistema ele vai ter aí algumas funções básicas, que dentre eles está aí, ó, funções de gerenciar aí a interface com o usuário. Você fala, professor, mas o que é essa interface com o usuário? Quando a gente utiliza o telefone, quando a gente utiliza aí o computador de mesa, o laptop, você não sai clicando nos ícones. Aqueles ícones lá que a gente vai abrir o Word, o Excel, ou quando tem aquela barra de tarefa ali, quando você olhando, aquilo ali é a interface gráfica, todo o conjunto ali que a gente visualiza a interface gráfica do computador. A gente tem o compartilhamento aí de hardware entre os usuários. Então, basicamente, a gente tem o sistema operacional, ele é multi-usuários, existem vários usuários que você pode logar nele conforme você vai criando, você pode ter um usuário da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua tia, e ele vai fazer gerenciamento ali com hardware. A gente tem o compartilhamento de dados entre os usuários, então, entre esses usuários que você criou aí, você consegue compartilhar informações entre eles dentro do mesmo computador. A gente consegue aí no gerenciamento de dispositivos de entrada e saída. Lembra que a gente tem aquele gerenciamento do que o hardware ele vai cuidar ali dos dispositivos que tem de entrada, que é informação aí de mouse, teclado, mesinha, scanner, e a gente tem a saída ali que a gente tem tela, headset para poder visualizar e escutar computador. Existe infinidade de outros aí, a caixinha de som também. O que acontece? O sistema ele vai gerenciar isso aí no computador. A gente tem um hardware que a gente vai plugar,
e o sistema ele vai gerenciar essa comunicação, né? E também temos o tratamento e recuperação de erros. O computador ele pode ter erros ali, o que vai acontecer? O sistema operacional ele vai ajudar ali a gerenciar, caso dê um erro ele vai tentar solucionar, tratar ali de uma forma que consiga utilizar o computador e sanar aqueles problemas. Então, o sistema operacional ele é essencial para isso, além da nossa utilização que a gente tem aí no dia a dia. Em suma, o sistema operacional tem funções básicas de interpretar os comandos do usuário, controlar os periféricos, no caso teclado, de vídeo, disco, impressora, mouse, plotter, entre outros, e organizar arquivos em disco. Então, o sistema operacional ele é top. E aí a gente tem basicamente aí o que a gente utiliza hoje mais no nosso dia a dia. A gente vai ter aí o Windows, o Linux e também temos o Mac OS. Mas não vamos abordar aí o Mac, porque assim, é bem difícil a gente achar pessoas que utilizam o Mac, porque ele tem um custo elevado. Porém também, se tiverem curiosidade, vocês podem me pedir que eu vou trazer sobre ele e a gente vai dar uma conversada. Eu não tenho eu não tenho nenhum dispositivo da Apple para que eu consiga emular para vocês visualizarem, a gente conversa mostrando, mas eu trago imagens, vídeos, ou vídeo de uma pessoa fazendo a apresentação para vocês, caso vocês queiram. Não tem nenhum problema, só pedir, professor. Eu queria conhecer um pouco mais dos dispositivos da Apple. Tranquilo, a gente vem, conversa, traz, vê, sem nenhum problema, bem tranquilo. Gente, bora lá para o Windows. O Windows aí, que é um sistema operacional da Microsoft, que ele vem aí desde a década de 80 aí, com vários sistemas operacionais para a gente ir utilizando várias versões do mesmo sistema operacional. Então bora lá. Quem é esse camarada aí? O Windows. O Windows hoje é um conglomerado de versões de sistemas operacionais já lançados pela Microsoft, responsáveis por gerir e executar os processos em computadores pessoais e empresariais em todo o mundo. Então, a Microsoft ela vai ter um conglomerado. Professor, o que é esse tal de conglomerado? Conglomerado é uma junção. Imagina, você tem várias empresas fazem parte de um conglomerado. Então, é a junção aí, junções de várias coisas na mão de uma pessoa só. Então, ela é responsável por sistemas operacionais consolidados que temos aí no mercado, como o Windows 10, o Windows 7, o Windows XP, que são os mais conhecidos aí, os Windows Server, que são feitos para servidor. Então, ela é a dona aí de boa fatia do mercado. E quem é a dona dessa bicha aqui? Ela foi criada em 1981, criada em 1981 pela Microsoft, o Windows, tendo dono como Bill Gates e Paul Allen. Gente, tem um filme sobre esses caras que mostra a história deles junto ali com as criações da Apple, com as criações da Apple e como eles surgiram e se consolidaram no mercado. Gente, caso vocês queiram ver esse filme, me avisem, vai ser bem interessante porque é contar uma história. E essa história, ela é essencial aí pra gente aprender quem são essas gigantes aí da tecnologia que temos hoje em dia. E imagina que massa, gente. A gente conhecer aí essa história aí. Basicamente é muito legal. Então a gente tem os Windows aí e suas versões. Vamos ver um pouquinho cada uma antes de a gente vir para a tela do computador e dar uma olhada aí básica, ver como é que ela funciona e tal e tal. Gente, olha a carinha do primeiro Windows lançado em 85. Olha essa interface aqui, gente. Parece que a gente está desenhando no Paint, basicamente, né? Era bem simplesinho aqui, você mexia só no teclado, não tinha o cursor de mouse. Essa aí é uma das primeiras versões que já tinham interface aí pra gente conseguir olhar. Olha como é que o relógio era. Vale lembrar que em 85 era o começo da computação, ela estava engatinhando ali, estava tendo aí o processamento, o melhoramento aí dos componentes e um crescimento exponencial do mercado. Aí tendo a expansão dos computadores no mercado.
Olha, isso aqui era o Windows versão 1.0. Aqui a gente já tem aí o Windows versão 2.0 de 87. Olha que legal aqui. A gente já tinha aqui, ó, o MS-DOS aqui, a parte de executar o Windows. A gente já tinha o Paint aqui, olha só que legal o Paint aqui, galera. E olha aqui, ó, tinha uma setinha, gente. Isso aqui é legal demais. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Acho que agora que talvez vai ficar um pouquinho melhor para vocês verem. Olha isso aqui. Já tinha aqui um setupzinho de instalação, olha. Bem tranquilinho também. Olha a calculadora como é que era, gente. Isso aqui era evolução na época de 87. Aí já chegando em 1990, olha a carinha aqui em 1990. Já parecia aqui um pouquinho mais com o Windows XP. A gente já tinha umas opções mais coloridas aí da Microsoft. Olha esse crescimento aí, como é que foi legal. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ver se eu consigo destacar para vocês conseguirem ver, gente. Creio que aqui consegue, olha. Aqui já era aqui uma parte das configurações do computador. Aqui já era a calculadora, olha como é que ela é diferente do que a gente via. Aqui já era o explorador de arquivos que a gente tinha já no computador. Aqui em 95 já começa a ficar um pouco mais familiar aí o computador. Você começa a ver que começa a ter uma interação, começa a pensar um pouquinho mais com o usuário. Em 98, olha como ele já vai ficando aí um pouco mais estilizado, melhorando. As telas aqui já começa a pensar um pouco mais no usuário, conforme a gente vai visualizando. A tecnologia também foi aumentando, foi crescendo aí, foi se desenvolvendo e você conseguiu fazer coisas, aplicações mais pesadas para esses computadores conseguirem rodar. Não precisaria ser aplicações tão simples assim. Então você já começa a ter um trabalho maior aí nessa utilização. A gente também tem aqui já o Windows 2000, cara. Olha só que legal. O Windows 2000, conhecido como Windows Millennium. Foi lançado aí na época de 2000. Muitos de vocês, creio que a maioria aqui nem tinha nascido nessa época aqui. Eu já tinha nascido aqui nessa época, mas eu não cheguei a utilizar esse daqui. Mas foi um dos Windows aí que foi muito bom antes do lançamento do XP. Tem até uma história que eles falam que lá na virada do século, de 1999 para 2000, os computadores todos iriam parar e a gente ia viver num loop infinito. Essa história ela existe, pesquisa aí. Por quê? Todos os contadores todos os calendários daquela época, eles só iam até 1999, de 31 de dezembro. Eles não tinham o ano 2000, não tinha essa virada do milênio aí. Então o pessoal falava, caramba, vai parar tudo, socorro, o que vai acontecer? Não parou, a gente tá aqui, tá todo mundo suave, tranquilo. Já pensou se tivesse parado mesmo? Deus, mas nem me falha. E aí, galera, foi lançado o nosso querido aí em 2001, Windows XP. Esse clássico aqui, quem não lembra dessa interface aí do Windows XP, isso aqui alguns já utilizam, muitas pessoas utilizam até hoje esse Windows XP. Vai lembrar que o Windows XP, como os outros anteriores, ele não tem mais suporte da Microsoft. Então, assim, se você utiliza por conta e risco, não tem mais patch de segurança, não tem nada. Então, assim, não use o Windows XP por causa da segurança que vocês têm. E muitas aplicações não têm suporte mais para o Windows XP, então elas não são desenvolvidas pensadas no Windows XP. A gente já pode ver aqui que já tem uma interface mais pensada no usuário, ela já é mais colorida, ela é mais amigável. Então também tem aquele clássico aqui menu iniciar que a gente tem aqui no computador já, olha, que vai ter aquela barra de aplicativos bem grande aqui para poder utilizar com as coisas que você mais utiliza. Olha para você ver a diferença do Windows Millennium, que era do ano anterior, para o Windows 2001. Gente, bem diferente, bem mais atual que eles estavam trabalhando. Em 2007 eles lançaram o Windows Vista. Você pode perceber que o Windows Vista ele já é um Windows bem mais parecido com o Windows 7, pensado com a interface do usuário, pensado na utilização, já coloca as barras transparentes, coloca os widgets aqui também, olha, bem aqui no cantinho os widgets, como o relógio, tempo, os puzzles aqui.
A seleção de janelas aqui também a gente pode perceber que teve uma diferenciação. A parte de menu que também eles fizeram um tratamento. E, gente, não foi só isso, eles fizeram muitas coisas mesmo no Windows. Mas lembrando, o Windows Vista também foi um Windows descontinuado pela Microsoft. Ele não tem mais suporte, não tem nada de segurança, assim como o Windows XP. Então não vale a pena você utilizar. Caso você tenha curiosidade, às vezes você pode baixar e emular para conhecer ele. Porque isso aqui faz parte da história dos sistemas operacionais. E aí chegamos aí ao nosso Windows 7. O grande Windows 7 aí. O 7 em inglês significa 7. E, gente, esse daqui, creio que todos nós já utilizamos ele alguma vez. Eu tenho um amigo, eu tenho um parente que utilizou. Esse aqui foi um dos maiores sistemas da Microsoft depois do Windows XP. Gente, é um sistema leve, fácil de utilizar, basicamente. Então, tem muitas funcionalidades. Claro, ele peca em muitas outras coisas, mas vamos abordar aqui coisas que melhoraram muito nele. Olha, interface amigável, ele tem aqui. A gente tem o menu iniciar aqui dele, ó, bem bacana, com todas aquelas aplicações que já vem instalada. Você tem configurações aqui, olha, a parte de um clique, informações do usuário, documentos, fotos, músicas, games, informações do computador aqui também. Vocês têm o painel de controle, vocês têm aqui dispositivos, impressoras, programas por padrão. Você tem aqui também como pedir um help. Opções aqui também você tem de desligar, reiniciar o computador. Tu pode ver todos os programas instalados aqui no All Programs. Você consegue pesquisar aqui, olha, programas e arquivos. Gente, isso foi revolucionário na época. Então imagina se utilizar um sistema completo desse lá na época de 2009. Pasme, se chama Windows 7, mas ele foi lançado em 2009. Que loucura, não seguiu aí conforme os anos foi passando, né? Você pode perceber aí que uma coisa bem diferente. E depois disso, em 2015, foi lançado o Windows 10. O nosso querido Windows 10. Vale lembrar que o Windows 7 ele já foi um Windows descontinuado pela Microsoft, não tem atualização de segurança, então não vale a pena você utilizar ele porque você está correndo um sério risco de perder seus arquivos. Alguma invasão de hacker ou algo nesse sentido e você ficar sem seu computador ou corromper ele ali com algum arquivo malicioso ou ações maliciosas porque não tem mais suporte em nada de segurança. Gente, voltando aqui, em 2015 a gente teve o lançamento aí do Windows 10. E o Windows 10 aqui é o que a gente utiliza hoje em dia. A maioria das pessoas utilizam aí hoje em dia. Então, só um instante. Ok, Alexa. Obrigado. Ok, Alexa. Obrigado. Desculpas, mas bora continuar aqui, gente. Esse aqui ele é o Windows, o Windows 10. O Windows 10 ele é um sistema aí operacional da Microsoft também, uma das versões. Hoje em dia a versão que a gente utiliza, que a Microsoft dá suporte para que a gente possa utilizar ele. Então, assim, a gente pode ver aqui que teve muita mudança. Em 2015 eles fizeram esse lançamento e fizeram a integração aí. Por que eles lançaram esse novo Windows? Eles fizeram isso daí como sucessor do Windows 7, visando aí a maior integração dos seus sistemas aí com outras coisas. A Microsoft ela não tem só sistema operacional, ela tem plataforma de jogos, ela desenvolve jogos, ela tem o Xbox também que é dela. E que o Windows 10 vem? Ele vem para fazer integração. Na época que ela lançou o Windows 10, curiosidade, ela falou assim: gente, o Windows 10 vai ser o último Windows que a gente vai lançar. Daí a gente falou, ok, tudo certo. E ela falou, a partir disso a gente só vai lançar atualizações desse sistema operacional para que vocês sempre tenham Windows. Ele vai deixar de se chamar Windows 10, que é a última versão, e vai se chamar só Windows. Porém, todavia, entretanto, em 2020, 2021, a Microsoft veio com a ideia falando, gente, eu vou lançar o Windows 11.
E sim, eles vão lançar o Windows 11 aqui para meados aí do mês 6 de 2021. Já tem esses rumores, eu estou gravando mais ou menos por essa data. Então informações futuras vão aparecer. E assim, gente, não há muitas coisas sobre, mas é um sucessor do Windows 10 que vai ter uma maior integração e maior fidelização com o usuário, trazendo aí componentes que facilitem a nossa usabilidade, basicamente, né? Então, além de ter maiores integrações, é embarcar novas tecnologias de usabilidade, de interface, conectar mais próxima aos computadores, aos jogos, às plataformas. Então eles querem integrar tudo em uma coisa só, basicamente. Porém aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem aí a barra, o menu iniciar, a barra de interface aqui. Além de ter essa imagem bonita. E, gente, pasmem, essa imagem aqui foi produzida real. Isso aqui não é nada feito por computador. Eles utilizaram uma janela e luzes e fizeram essa fotografia para fazer esse registro. E aí a gente tem aqui informações sobre o Wi-Fi, coisas que a gente já utiliza. E assim, gente, e como isso vai funcionar? Vamos ver aqui na prática. Eu vou streamar minha tela para vocês e a gente vai conversando aí um pouco. Espera aí, deixa eu minimizar aqui. Basicamente, aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa, espera aí. Eita. Então a gente tem aqui, gente. Esse aqui é a interface do Windows 7, do Windows 10, na verdade. Isso aqui é a interface dele atualizada, gente. Olha só que legal. Bem bacana, bem simples para a gente fazer nossa utilização. Então, eu vou mostrando aqui alguns componentes. Essa aqui é a interface Metro do Windows 10. Então, basicamente ela tem essa carinha aqui. Ela é bonitinha, simples e de fácil utilização. Ela é bem intuitiva de utilizar. Essa aqui a gente tem a área de trabalho. Claro, aqui vai mostrar os ícones, só que eu ocultei, né, a minha área de trabalho, os ícones, para não mostrar nenhum dado pessoal. Mas basicamente, isso aqui você coloca os seus arquivos aqui, você a utiliza. A gente tem aqui na parte de baixo, olha, a barra de tarefas. Então aqui vai ser todo aplicativo que você abre no computador vai aparecer aqui na barra de tarefas. Também tem uns outros componentes aqui. Clicando aqui, a gente vai ter componentes que estão rodando nesse exato momento, como informações de áudio, aplicativos que eles ficam abertos em segundo plano, a configuração da placa de vídeo, se você tiver, outras aplicações. A gente tem aqui informações que está funcionando aí sobre reunião ou utilização de alguma aplicação, como o microfone que eu estou utilizando agora. As configurações de internet, você também clicando aqui vai abrir. Então você tem a parte do Wi-Fi, você tem a parte do cabo. Consigo também compartilhar a internet a partir do meu computador, no caso eu estou usando um notebook. Se for computador de mesa, ele tem que ter aí ele tem que ter uma placa Wi-Fi que ele consiga compartilhar. Tem o modo avião também, que desliga funções, vamos dizer assim, que não precisam ser executadas naquele momento. A gente tem aqui a configuração de teclado. A gente utiliza português PTB2, né? A gente tem informações de hora aqui também, olha. Hora, data. A gente consegue fazer uma agenda aqui também. A gente tem aqui uma taskzinha que traz informações aqui, barra de notificações, basicamente de que você está utilizando aqui. Tem configurações aqui também de localização, economia de bateria, Bluetooth, luz noturna, hotspot. Então a gente tem configurações de rede, conector, projetar, VPN também, Windows 10, captura de tela. A gente consegue colocar aqui somente alarmes. Então a área de trabalho tem muitas coisas também. Vamos partir agora um pouco para a direita.
Temos aqui o menu iniciar do computador, basicamente. Então, a gente tem aqui as informações do menu iniciar. A gente tem aqui os widgets da Microsoft aqui que trazem algumas informações. Eu rolando aqui, descendo, eu consigo ter todas as minhas aplicações instaladas no computador. Eu consigo ter aqui alguns jogos também. Aqui eu consigo olhar aqui, clicar no menu iniciar aqui, informações minhas, eu tenho documentos aqui também, eu tenho imagens, eu tenho configurações quando eu clico aqui. Então vai trazer para mim todas as minhas configurações, sistema, dispositivo, telefone, rede, Wi-Fi, aplicações, contas, idiomas, jogos, facilidades de acesso, pesquisa. Vamos trazer várias configurações para a gente. Vale ressaltar também aqui que a gente tem uma barrinha de procura. Aqui também, você digita aqui pesquisa. A gente tem uma barra da Cortana aqui. Você consegue fazer pesquisa na internet. A gente também tem um divisor de tarefas aqui. Então, eu consigo ter aqui meu histórico de visualizações de aplicações. Eu consigo ter aqui uma segunda área de trabalho também. Então, eu consigo passar para uma segunda área de trabalho aqui. Voltando aqui para a minha primeira área de trabalho. Também, tipo, sem nenhuma problemática. Tudo utilizando ele por aqui. Deixa eu fechar aqui o botão da Cortana. Também temos aqui nas seleções mais recentes, também temos aqui esse botão aqui de informação, que ele é altamente personalizável. Então, ele traz informações aqui do dia a dia, que está acontecendo aqui, de uma forma mais simples e fácil para você conseguir acessar. Então, isso aqui é uma outra funcionalidade bem bacana que a Microsoft vem implementando aí no dia a dia deles, de forma simples, rápida e fácil, sem nenhuma problemática, né? A gente também tem os controles de energia. Como eu estou utilizando o notebook, eu vou ter mais controle de energia. Então, eu consigo aqui colocar o computador em modo de melhor duração de bateria, desempenho e alto desempenho. Também temos outras configurações aqui de bateria para o computador. Então, a gente tem aqui a configuração da bateria em si. A gente consegue configurar suspensões de energia para o computador. A gente consegue configurar a economia de bateria de forma bem simplesinha, utilizando aqui os botões, bem tranquilo também, né? A gente tem aqui, bora lá, bora ver um aqui, configurações de vídeo, caso você tenha dois monitores. A gente tem configurações de som aqui, configurações de saída, que no caso é o nosso headset ou caixinha de som, o volume. A gente tem aqui dispositivos de entrada, que seria o microfone aqui também. Então a gente tem vários dispositivos de entrada aqui do computador. No meu caso são dois. Você pode haver mais ou nenhum se você não tiver. A gente tem aqui a parte de bateria do computador. A gente tem aqui a parte de armazenamento. Então todos os dispositivos que estão conectados no meu computador ele vai aparecer aqui. Então ele vai aparecer o que está livre, o que já está sendo usado no meu computador. A gente tem aqui também configurações de sensor de armazenamento, que ele fica verificando e fazendo a exclusão de arquivos não necessários. A gente tem aqui o modo tablet do computador. A gente tem o multitarefas. A gente consegue fazer projeção do computador. Dica: caso você queira streamar a sua tela, você tem um projetor e você queira compartilhar a sua tela naquele projetor. A gente consegue vir no computador e bater na tecla Windows P. O Windows P vai abrir essa barra aqui lateral e aí você vai conseguir o quê? Estender, deixar só essa tela, eu consigo duplicar, consigo estender a tela e eu consigo deixar somente segunda tela. Lembra quando você estiver projetando naqueles projetores? Você vai conectar o cabo no computador e vai conseguir projetar. Então a gente tem versões de cabo, tanto o HDMI quanto o VGA. O VGA, lembra-se que é a ponta azulzinha, e o HDMI é aquele cabo chatinho que você conecta naquela entrada lateral do computador, né? Em si. Mas basicamente isso aqui é da parte de configuração. Outra parte interessante aqui é a parte de aplicativos. Aqui é onde você vai gerenciar os aplicativos instalados no seu computador. Então aqui são todos os meus aplicativos instalados no meu computador. E aí eu consigo, clicando em cima dele, desinstalar, modificar, depende
de como você queira utilizar. Também temos aplicativos que vêm por padrão no computador. Aqui você consegue setar um aplicativo por padrão, clicando em cima dele e mudar. Então aqui eu tenho minha opção de navegador que eu setei aqui. Setar é colocar o Google Chrome. Então eu utilizei ele para abrir as minhas configurações. Então, isso aqui de uma maneira bem geral, bem superficial mesmo, alguma apresentação do Windows aí. Também temos outras opções aqui, digamos que isso aqui é o Windows Explorer. Basicamente, então, eu tenho todas as configurações de conteúdo aqui. Consigo, dentro do Windows aqui, pegar, arrastar clicando na parte de cima. Consigo realocar minhas funções aqui, minha tela, sem nenhuma problemática. Gente, tranquilo. Caso vocês tenham aí alguma dúvida ou algo nesse sentido, não há problemas. Eu vou voltar a streamar minha tela aqui. E aí a gente vai dar continuação. Eu vou chegar lá no Linux, né? Como a gente viu aí sobre o Windows, aí, conhecer um pouco ele, não houve problemas. E agora vamos falar um pouquinho do Linux. A gente viu aí até relativamente aí algumas funções do Windows, bem superficial mesmo, mas creio que seja interessante a gente falar um pouco aí do Linux também. E você me pergunta, professor, mas quem foi esse tal de Linux aí? O Linux, basicamente, ele é um sistema operacional, assim como o Windows e o macOS, que também possibilita a execução de programas em um computador e outros aplicativos. O Linux pode ser livremente modificado e distribuído. O que é isso, professor? O Linux ele é um sistema operacional livre. Você não precisa pagar para uma empresa para utilizar ele. Você pode baixar ele e utilizar no seu computador, não precisa pagar nada para ninguém. Ele não é igual a um Windows que você paga para poder utilizar ele. Então, apesar dessa interpretação ser simplista e perfeitamente correta e aceitável, mas é uma definição mais aprofundada, aprofundada e técnica, o Linux é um nome dado apenas ao núcleo do sistema operacional, chamado kernel. Vou simplificar para vocês. O Linux em si, a gente utiliza Linux, a gente fala que o nome do sistema operacional é Linux, mas não é. O Linux é o kernel. Você fala, professor, mas o que é o kernel? O kernel é a base do sistema operacional. Então, tudo que você vai fazer, imagina uma casa. Uma casa é feita um alicerce para poder construir. O sistema operacional ele tem um alicerce também. E o alicerce desse sistema operacional é o kernel. O sistema operacional é o kernel. Então, o kernel dele tem o nome de Linux. Por quê? Porque o kernel do Linux foi criado pelo cara que se chama Linus Torvalds. Então, foi ele que criou. Então, a primeira versão foi lançada em 1991. Então, o kernel é a base do sistema operacional livre que hoje em dia é utilizado e todos nós utilizamos a nomenclatura Linux para tudo. Porém, aí existem várias versões, assim como a sistema operacional da Microsoft. Mas vale lembrar que, assim como o sistema operacional da Microsoft, lá é sequencial. Aqui a gente tem várias distribuições. Dentro do mundo Linux a gente pode falar de distribuição. Então eu tenho a distribuição Debian, que é Linux também. Eu tenho a distribuição Linux Mint, que é uma outra distribuição. Eu tenho a distribuição Ubuntu, que é um outro tipo de distribuição. Da mesma forma aí do Windows, que ele teve versões, teve versões de sistemas que elas não conversavam entre uma e outras, por mais que fosse da mesma empresa, tivesse coisas similares. No Linux a gente é a mesma coisa. Uma versão não conversa com a outra porque são de empresas diferentes. Só lembrando que na Microsoft todo mundo era de uma empresa só e aqui são de empresas diferentes. Bora ver? A gente tem o Ubuntu, que é um sistema operacional da empresa Ubuntu, que é mantida aí por eles. Olha só que bonitinho. Interface simples, que tem as mesmas funcionalidades lá do Windows também. Você consegue utilizar, claro. Tem suas coisas que divergem, mas lembrando aí que a maior afinidade do Ubuntu, assim como todo sistema operacional Linux, que ele é gratuito. A gente tem a distribuição Linux aqui.
bem parecida com o Windows XP, tem aquela barrinha de pesquisa, ela foi feita para ser amigável, de fácil utilização. Temos a distribuição Debian também, bastante utilizada em servidor, assim como a Ubuntu. A gente tem o Fedora também, bastante pessoa utiliza aí para desenvolver, assim como o Ubuntu, assim como o Debian. A gente tem o OpenSUSE, outra distribuição Linux aí que o pessoal utiliza muito. E assim, a distribuição Linux também ela é muito bonita, ela é muito versátil no nosso dia a dia. Só lembrando que aplicações feitas para o Windows não rodam no Linux, e assim as aplicações feitas para Linux não rodam no Windows. São arquiteturas diferentes. A gente tem outro sistema aí, o Red Hat, que já é voltado para o mundo corporativo, uma distribuição Linux. A gente tem o CentOS também. Olha aqui, tem o menuzinho iniciar aqui também, com as aplicações, com algumas configurações, bem parecida aí com Windows. Você pode perceber que os sistemas operacionais eles são parecidos com os outros, por quê? A gente é habituado a utilizar coisas que são muito parecidas. Então, quando você faz algo parecido, a gente tem uma facilidade em conseguir utilizar. A gente tem o Kali Linux, que é voltado para a segurança também. Então, é um sistema muito bacana, muito legal de utilizar. Então, isso aí é bacana. Bora ver um pouquinho do Linux na prática também? Creio que vocês vão gostar. Eu não tenho Linux instalado na minha máquina. Eu não tenho ele instalado na minha máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma virtualização. Então, eu vou utilizar aí o VirtualBox para poder emular aí o sistema para que vocês consigam ver, para conseguir apresentar para vocês. Então, aqui eu emulei o Ubuntu dentro do VirtualBox. Aí você fala, professor, mas o que é esse tal de VirtualBox? Imagina que o VirtualBox ele é como se fosse uma casa que ele vai me permitir eu conseguir rodar um sistema operacional em cima do meu próprio sistema. Eu utilizo o Windows, então o VirtualBox vai falar assim, olha, deixa eu rodar, eu consigo alocar aqui um outro sistema para que você consiga testar. Então ele vai comportar em cima do meu sistema original um outro sistema que eu consigo utilizar. Mas, gente, essa aqui é a carinha do Ubuntu. Eu acabei de instalar ele aqui